Fala galera, tudo supimpa? Rodrigo Dutra na área e hoje nós vamos falar sobre juros compostos, que segundo uma frase atribuída ao físico alemão Albert Einstein, se trata da oitava maravilha do mundo. Será mesmo? De toda forma, precisamos compreender o conceito de juros compostos e do valor do dinheiro no tempo para que possamos trazer mais rendimentos aos nossos investimentos ao longo do tempo. Muitas pessoas não detêm esse conhecimento e acabam se atrapalhando na hora de investir ou até mesmo se endividando de forma onerosa, pagando taxas de juros exorbitantes como cartão de crédito e cheque especial. Aí bagunça a vida inteira, né, pessoal? Então nós vamos ao nosso conteúdo, mas antes se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que esse conteúdo chegue a maior número de pessoas, tá bom? Então vamos lá, vem comigo! Fala galera, tudo supimpa? Juros compostos, oitava maravilha do mundo, será mesmo? Como eu disse para vocês, preste atenção nessas frases aqui do físico alemão Albert Einstein. Olha a primeira frase, juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que entende ganha, aquele que não entende paga. A segunda frase, o juro composto é a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Legal demais, né, pessoal? Bom, primeiro vamos nivelar aqui o conhecimento de juros, né, pessoal? O que seria o juro? É uma remuneração cobrada pelo empréstimo do dinheiro. Então você pega um dinheiro, empresta esse dinheiro para alguém e você vai cobrar uma taxa, né? Uma taxa pelo tempo que esse dinheiro ficará com a outra pessoa, tá bom? Seria assim como se fosse um aluguel do empréstimo desse dinheiro. Isso é o chamado juro. O juro simples, a taxa de juros incidirá sobre o valor principal investido. Já nos juros compostos, a taxa incidirá sobre o montante acumulado, que é o valor principal mais os juros. Por isso que ele é chamado de juros sobre juros, tá bom? Bom, seguindo aqui, a gente precisa entender bem a diferença de juros simples e juros compostos. Então nós temos aqui a fórmula de juros simples, né? A gente pode ver aqui que é o capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. E temos a fórmula aqui do lado direito dos juros compostos, que é o capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. Independente da fórmula aqui, pessoal, é importante que a gente entenda a lógica, tá? Eu quero que vocês entendam a lógica, para vocês verem a diferença de um para o outro. Então, imaginamos que temos um empréstimo, um investimento no regime de capitalização de juros simples. Você vai ver aqui que no primeiro mês, observe que o capital inicial é R$10.000. Então vai incidir uma taxa de 1%, que é a taxa de juros, sobre o capital inicial. 1% sobre 10.000 dá R$100, tá bom? Notem que no segundo mês aqui, tá? Vai ter 1% sobre o capital inicial novamente, que é R$10.000. Portanto, os juros será novamente R$100. Passado o 10º mês, pessoal, correspondente ao contrato ou à operação de investimento, 1% novamente sobre o capital inicial, que dá o resultado de R$100. Ao final do contrato, né, depois de 10 anos, por exemplo, a rentabilidade vai incidir sobre o capital inicial, que é R$10.000. Então, os juros R$100. Então, notem que a prestação aqui, os juros, né, da operação, são sempre o mesmo valor, R$100. Em que pese os juros compostos, preste atenção, no primeiro mês incidirá 1% sobre o capital inicial, que é R$10.000. Portanto, os juros R$100. Tá? No segundo mês, reparem a alteração, será 1% sobre R$10.100, que é os 10.000 de capital inicial, mais os R$100 de juros. Então, a base de cálculo que incidirá a taxa de rentabilidade
ela é o capital inicial mais a taxa de juros. Então, 1% sobre 10.100, R$ 101. Então, não é mais R$ 100, e sim 101. Para o 10º mês, vai acumulando juros sobre juros. Então, incidirá 1% sobre R$ 10.936. Tem uma parcela aqui de juros de R$ 109. Ao que pese, ao final do contrato, incidindo sobre o capital mais juros sobre juros, né, que é 10 anos, seria 1% sobre R$ 107.847, dando um juros aqui, pessoal, de R$ 1.078. Então, uma diferença do regime de capitalização de juros compostos para capitalização de juros simples de quase 10 vezes mais. Compreendeu a diferença? Por quê? Por causa do juros sobre juros, incidência sobre o montante e o juros sobre juros. Tá ok? Bom, vamos entender aqui, bem detalhadamente, a fórmula da riqueza, que é a fórmula do sistema de capitalização dos juros compostos, tá bom? Nós temos aqui que a riqueza, né? Ó, coloquei essa fórmula aqui para vocês e logo acima aqui, ó, a fórmula dos juros compostos, tá? Pra você ver a semelhança aqui, ó. A riqueza, nesse caso aqui, será o montante a ser acumulado de capital, tá bom? O C da fórmula, que é o capital, será os aportes que nós vamos fazer. Estou falando do ponto de vista de investimento agora, tá, pessoal? Então, o C será o aporte que nós vamos fazer. E o que é este aporte? Este aporte é a receita, é a nossa receita, é o que a gente recebe de renda, menos as nossas despesas, tá? Essa conta, pessoal, tem que ser positiva. Por quê? Nós precisamos, para investir, gerar capacidade de poupança. Precisamos poupar para começar a investir. Então, a receita tem que ser menos que as despesas. Como que isso vai acontecer? Você tem que controlar o seu orçamento pessoal e gastar menos do que você ganha. Então, a gente fala para todo mundo poder controlar esse orçamento e poupar no mínimo 10% da sua renda todos os meses. E qual é a minha orientação para vocês fazerem isso? Crie um hábito e utilize da estratégia de orçamento reverso. O que é o orçamento reverso? Preste atenção aqui nesta figura. Ó, o raio-x financeiro pessoal. O que acontece na maioria das vezes? Você recebe o seu dinheiro, o seu salário do mês, trabalha, recebe o salário. Vai pagar as suas despesas mensais. Então você paga as despesas. No final não sobra nada, pessoal, zero para investir. Porque você gasta tudo, né, durante o pagamento das despesas. Então, o que a gente pede para fazer? Aplique o orçamento reverso, crie esse hábito e depois me conta o resultado. Você recebe o dinheiro do seu salário, desloca, se possível automaticamente, que seria o ideal programar no banco, 10%, né, pelo menos 10% para os investimentos, tá bom? Para os investimentos. E só aí depois você vai pagar as suas despesas. Ok? Ou seja, pague-se primeiro. Antes de pagar os outros credores, pague você primeiro. Isso você vai criar um hábito na sua vida e vai transformar de uma vez por toda realmente a saúde financeira, a sua saúde financeira. Tá ok? Com isto, nós conseguimos gerar capacidade de poupança e ter um aporte positivo aqui, ó. Tá ok? Do lado de cada fórmula da riqueza, a gente compara aqui, ó, que é 1 mais a taxa de juros, ou seja, 1 mais I na fórmula. O I é a taxa de juros. Como que nós vamos crescer essa taxa de juros? Investindo de maneira adequada, tá? Nós precisamos de aumentar a rentabilidade dos nossos investimentos. Com isso, nós vamos conseguir aumentar a riqueza também, tá bom? Isso se trata da rentabilidade. E aqui na formulinha aqui, ó, você tem o N aqui, ó. O que é o N? É o tempo, pessoal. Aqui, ó, elevado ao tempo. E aqui um dos fatores mais importantes da fórmula. Por quê? Porque perceba que o tempo é a exponencial da fórmula. Então, na medida que o tempo vai passando, você consegue formar uma bola de neve e crescer muito o seu patrimônio. Lembra da fórmula de juros compostos? Juros simples, os juros compostos deu 10 vezes mais que os juros simples. Então, nesse gráfico aqui, neste momento já é possível a gente compreender que
para os investimentos, o ideal é que as nossas aplicações sejam sobre o regime de capitalização dos juros compostos, tá ok? E se a gente for pegar um empréstimo, um financiamento, o ideal seria pagar menos taxa de juros. Então seria o ideal utilizar o regime de capitalização de juros simples. Entretanto, aqui no Brasil, tanto os investimentos como os financiamentos, eles são utilizados na maioria das vezes os juros compostos. Juros simples é para operações de curtíssimo prazo, tá? Então nós já temos esse discernimento e essa sabedoria aqui. Temos esse conhecimento agora. Então esse gráfico aqui é só para reforçar o conceito. Se você pegar o seu investimento aqui no ano zero, tá? No ano zero aqui. Não investir nada, só poupar e deixar parado, você percebe que vai passar o tempo e vai chegar aqui no 20º ano, aqui 20 anos. E você vai ter o mesmo capital. E até menos se a gente considerar a inflação, né? Nós vamos perder porque os preços aumentam, a inflação, então você teria que declínio do seu rendimento ao passar do tempo, tá bom? Investindo sobre o regime de capitalização de juros simples, você tem um crescimento linear, né? Mais devagar aqui, mas vai crescendo, tá vendo? Juros simples. Ao passo que no 20º ano aqui, você teria que multiplicar seu capital aqui por 3 vezes, tá? Se você investir sobre o regime de capitalização de juros compostos, olha a diferença. A partir aqui do 6º ano aqui, pessoal, vai criar exponencial aqui, ó. E a sua riqueza vai aumentar exponencialmente. Então, em 20 anos, você consegue, né, crescer o seu capital aqui quase 10 vezes, compreende? Compreende? A diferença é muito grande, tá? Seguindo aqui, pessoal, mais um exemplo para a gente fixar esses conceitos aqui, tá bom? No caso dos investimentos, a gente recebe parte do lucro das empresas, chamados dividendos. Já falei isso em outros vídeos aqui no canal. Se a gente fizer o reinvestimento desses dividendos, nós vamos estar reinvestindo conforme o sistema de capitalização dos juros compostos. Então, no exemplo aqui, estou dando um exemplo aqui que você faça um aporte mensal aqui de R$300 a uma taxa de juros mensal de 1%, tá? O que vai acontecer ao final de 15 anos, por exemplo, né? Ao final de 360 meses, vão dar 15 anos aqui. Se você não reinvestir, só aportar e não reinvestir o dividendos, você tem no final R$108 mil. Se você receber os dividendos, que é a renda que vai do investimento, e for reinvestindo mensalmente, ao final de 15 anos você teria R$1.058 mil. Quase 10 vezes mais, compreende? E a renda passiva também, pessoal. A renda que você vai ter desse investimento, caso você não reinvestir o dividendo, em 15 anos, R$1.080. Reinvestindo os dividendos, R$10.480. Ou seja, quase 10 vezes. Podemos perceber que no gráfico, ó, a gente chama aqui de boca de jacaré, tá vendo? Essa aqui é a boca de jacaré, ó. Ela abre. Então, depois de passado aqui, ó, 6 anos mais ou menos, o crescimento é exponencial. E abre a boca de jacaré. A diferença, né? Aqui sem reinvestir e reinvestindo. E a diferença também dos dividendos e do saldo. Aqui o saldo também abre a boca de jacaré aqui, ó. Compreende? Então, pessoal, é quase 10 vezes mais. Aqui um exemplo, né? Se você aportar mais dinheiro, também vai multiplicar aqui por quase 10 vezes mais. Compreendeu? Então, para finalizar aqui o nosso vídeo de hoje, pessoal, quais as orientações? Nós precisamos ficar aqui do lado de qual lado, né? Logicamente, fazendo aí um gerenciamento do seu orçamento pessoal, do controle de despesas, a gente precisa de receber juros compostos. Então, para receber juros compostos, nós temos que investir, poupar e investir em títulos de renda fixa, título público, título privado, ETFs, fundo de índice, ações de boas empresas e também fundos imobiliários. Pegar esses rendimentos, esses dividendos e reinvestir todo mês, criando a bola de neve, né, dos juros compostos. Desta forma, você estará mais próximo da sua liberdade financeira na medida que o tempo vai passando, compreende?
E evitar, né, pagar juros compostos. Então, os nossos financiamentos bancários aí, como financiamento imobiliário, financiamento de veículo, parte de empréstimo rotativo do cartão de crédito, cheque especial, tudo isto é o regime de capitalização de juros compostos, né? Ao contrário, né? Você vai pagar juros compostos. E aí, se você deixar o tempo correr e não pagar, você não consegue pagar a dívida, né? Você vai ficar inadimplente, não tem jeito. E aí é um custo muito grande, né? Você não consegue. Você vai aqui ir à falência, vamos dizer assim, entendeu? Então você precisa ficar muito atento a isso, tá? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se agregou valor para você, larga o dedo no like. Vamos compartilhar aí com os amigos para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, tá, pessoal? E se inscreva no canal. Se inscreva aqui para ajudar a gente a divulgar mais conteúdos nesse sentido. Tá bom? Muito prazer. Sou Rodrigo Dutra, investidor Supimpa, investidor qualificado CEA Ambima. Nos encontramos na próxima aula. Um forte abraço aí, pessoal. Tchau, tchau. Fala, galera! Voltei! Pessoal, onde eu falo aí 240 meses, são 20 anos e não 10, tá bom? E 360 meses são 30 anos e não 15. Tamo junto. Forte abraço. Valeu, tchau, tchau.